Seja bem-vindo a mais um episódio do R3D2 Cast, o podcast do R3D2. Isso aí, gente. Então, só lembrando que além do nosso canal no YouTube, o youtube.com/c/projeto R3D2, e das nossas páginas no Facebook e Instagram, @projeto.r3d2, a gente está aqui agora com vocês, né, no nosso podcast semanal para poder falar com vocês sobre assuntos extremamente pertinentes, começando com a nossa série Por que aprendemos isso na escola? Eu sou o professor Rodolfo Lopes. Eu sou a professora Rosy Garcia. E hoje nós vamos dar sequência a esta nossa pergunta. Mas dessa vez, Rosy, na semana passada você pediu licença para poder falar do seu peixe, vender o seu jabá, e agora estamos mais perto da minha galera. Afinal de contas, por que aprendemos sociologia na escola? Isso mesmo, olha aí o Rome roubando aqui a vez. Pessoal, porque eu roubei a vez dele semana passada, sacanagem. Imagina quando for geografia. Nossa, pronto, ele vai falar, soltar fogo, gente, se preparem. Então aqui no episódio 3 do R3D2, a gente vai falar com o professor Marcelo Vasconcelos. Gente, o professor Marcelo Vasconcelos é graduado em Ciências Sociais pelo Centro Universitário Fundação Santo André, com mestrado pela Unicamp São Paulo. E aí Bem-vindo, Marcelo! E uma vasta experiência sobre o assunto. Fala um pouquinho conosco, Mar. Opa, como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo aí? Então, vou falar brevemente aqui de mim, para vocês conhecerem um pouquinho. Eu trabalho como professor desde 1999, estava lá no curso ainda, quando comecei a dar aula, já dei aula na rede pública, dou aula hoje na rede privada, estava conversando um pouquinho aqui antes, né, daquela dura realidade dos professores de sociologia, que eu trabalho em 4 escolas, né, trabalho em 3 municípios, né, e seguimos nessa batalha aí de tentar conversar um pouquinho com jovens aí sobre o que é essa tal de sociologia, né? Gente, ele é formado em ciências sociais, o geógrafo sou eu, mas cara, que geografia pesada, né? O cotidiano dele. É um caso de migração pendular aí, ó. Dá para poder fazer uma questão da FUVEST pro Marcelo. Eu queria um dia escrever sobre isso. Todo mundo que é do ABC é um nômade. Então eu sei como é que é a vida dessa migração pendular aí, da vida professoral de quem dá aula de humanas. Vai pegando aulas um pouquinho em cada escola. Ou seja, minha gente, a gente percebe aí, né, que realmente a gente segue naquela nossa gana de chamar professores ali reais da sala de aula, da dura realidade brasileira, para poder falar conosco, né, sobre como é a matéria, como é essa vivência do professor em sala de aula. Tá aí, ó, exemplo vivo. E aí, já começamos o papo mostrando a dura realidade do magistério, minha gente. Valorizem, vocês valorizem. Com certeza. E aí eu já vou começar falando em valorização, já vamos começar aqui, né, perguntando para o Marcelo. Marcelo, sobre o que trata a sociologia? Sempre que a gente fala do tema da sociologia, a gente chega numa coisa assim, a sociologia é a ciência da sociedade, né? A ciência que estuda a sociedade. E aí o perigo é entrar naquela coisa que eu estava brincando aqui. Para o pessoal que é mais novo não vai entender, só o pessoal que é mais velho que vai entender, que é essa lógica do Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho, assim vai. A sociologia é a ciência da sociedade, né? E o que é a sociedade? É aquilo que a sociologia estuda. E é difícil sair se você não perceber o básico, né? O ser humano vive em sociedade desde que o ser humano é humano, né? Então, muito antes de existir a sociologia, já existia a sociedade. Aí o que fica como dica, né, para os alunos, inclusive, é pesquisar, poxa, mas em que sociedade foi necessário inventar uma coisa chamada sociologia, né? E essa sociedade que inventou a sociologia é a sociedade que vem depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, quando o padrão de vida das pessoas mudou brutalmente, né? Então, e isso é muito legal, né, Marcelo? Porque o pessoal fica com preconceito aí, taxando sociologia de algumas coisas, de uma vibe ideológica, e se a gente for ver, na verdade, quando a sociologia e a geografia também, elas são contemporâneas, né? Sim. Elas não surgiram para ser boazinhas, elas surgiram bem malvadinhas. Exatamente.
A gente tem toda uma geração aí dos primeiros sociólogos que eles dificilmente iam se identificar com essa ideia de que, não, o sociólogo é todo mundo esquerdista, era meio que o contrário. O Durkheim, por exemplo, ele passou um tempão, assim, você pega lá regras do método sociológico, tem um tempão que ele fica explicando por que a sociologia não tem nada a ver com socialismo. Por exemplo, ele entra nessa discussão logo de cara. E o tempo inteiro ele fala, a sociologia que eu estou defendendo aqui é conservadora. Claro, ninguém hoje precisa concordar com Durkheim. Isso foi uma linha na época dele. Mas é importante dizer que ela existe. Existe sociologia para todo gosto, praticamente. Né? Se você procurar, você encontra. Nossa, isso é muito bacana, né? Porque as pessoas acabam entrando numa vibe, né? Como só se existisse uma opinião, né? Então, a gente tem várias linhas, na verdade, desde a formação da sociologia. Então, a gente tem uma tradição francesa, a gente tem uma tradição alemã, a gente tem uma tradição anglo-saxã, né? O que às vezes acontece, que a gente percebe, é que nem todas essas tendências conseguem chegar com a mesma força em vários lugares. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, eu vejo que a tradição original francesa foi forte num período. Né? Então, os formadores, por exemplo, aqui das faculdades de sociologia, as primeiras do Brasil, eles eram muito inspirados nessa linhagem mais francesa. Acho que nas humanas, no geral, né? Não é nem a famosa missão francesa que veio para poder inaugurar a USP aqui no Brasil, né? Trouxe essa... rolou isso. É verdade. E Marcelo, assim, além até mesmo da sua visão, né? Pensando até na tua vivência e do que você consegue captar dentro da pesquisa também, a sociologia, ela é um componente essencial na escola, e se ela for, assim, essencial, necessária, por que ela seria necessária dentro de estar presente, né, no currículo? Olha a polêmica, minha gente! Eu tô sendo advogado do diabo. Eu acho muito necessária, primeiro, porque eu dou aula de sociologia e tenho que pagar minhas contas, mas isso não é uma justificativa válida. Olha só, gente, professor de sociologia paga conta. Eu preciso pagar contas, de dinheiro. Eu preciso trabalhar. Mas eu tento voltar a minha cabeça para quando eu era aluno, quando eu penso nisso, né? E quando eu era aluno, eu já no ensino fundamental já tinha uma simpatia maior por humanas. Eu ficava nessa divisão. Será que eu faço história? Será que eu faço geografia? E quando eu tive a oportunidade de ter aula de sociologia no ensino médio, abriu um horizonte para mim. Porque para mim, naquele momento, eu falei, é isso, sabe? É isso. Foi uma reação. Eu tive uma professora excelente, né, de sociologia. De cara, ela já deu um choque social, assim, falando que muitas coisas que a gente encarava como individuais, elas na verdade eram sociais, e eu na época era um moleque cabeludo com camiseta de banda de rock, né? E não, eu sou um indivíduo, sabe aquela coisa bem besta assim? Eu curto esse povo, indivíduo, assim, né? E é lógico que nós somos indivíduos, ninguém está falando que não, mas ela pegou e falou, você é um indivíduo igual a trocentos outros indivíduos, olha o seu visual, e pum, né? Eu falei, putz, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E era muito legal, eram aulas que, para abrir um horizonte ali, eu penso como um jovem ali nos anos 90, né, de ter esses momentos de parar para pensar sobre a sociedade. Né? A sociedade naquele momento, a sociedade em outros momentos, e eu tive sorte de ter professores muito bons também nesse ponto, que abriram a minha cabeça totalmente, né? Então, para mim é essencial, né? E eu tento transmitir um pouquinho disso para os alunos. Eu vejo como essencial. Né? Então, assim, a gente pode pensar que a sociologia é necessária até para que a gente se localize como parte, mesmo sendo indivíduos, ela faz com que o estudante ali na educação básica se veja como parte da sociedade e encare de fato a realidade, né? Sim, acho que a pandemia está mostrando pra gente que se não houver senso coletivo, né, a noção de sociedade mesmo em exercício, a coisa não vai parar. Uhum. Eu essa semana eu estava dando uma aula para os meus alunos falando sobre a questão da pandemia. Eu falei, olha, durante muitos anos foi muito difícil eu conseguir explicar para os alunos o que era anomia,
por exemplo, uma situação de anomia. Agora, para a geração de vocês, dá uma olhada na situação que a gente está vivendo, que você vai pegar, é um conceito clássico do Durkheim, que você vê ali tudo, a incerteza de não saber se você vai estar na sua sala de aula na semana que vem. Nossa, né? Verdade. Então, olha só, no tudo que aí eu vou pegar uma frase que não é do Durkheim, né, que é do Marx, tudo que é sólido desmancha no ar, né? Essa sensação da incerteza gigante que alguns períodos, né, tem. A nossa sociedade está vivendo isso. E eu falo para os alunos uma coisa que, na minha vida, eu com 42 anos, eu não peguei um ano tão louco, né, globalmente, quanto esse. Eu acho que a geração anterior, pessoal que pegou guerras mundiais, sabe, essas coisas assim, talvez. Eles têm uma referência comparativa, né? Para nós, né, a gente está nessa flutuação total aí, né? Então isso fica nítido para os alunos. Eu acho que muita coisa que se falava de um discurso muito individualista, de soluções individualistas, até para a questão da saúde, né? Até para a questão da saúde, o pessoal que fala, não, que o SUS, isso, aquilo, agora tá todo mundo, por favor, né? Ah, sim. Exatamente. Realmente, eu concordo mesmo. Nossa, tá um caso durkheimiano que é fantástico, né? O egoísmo, o altruísmo, a anomia constantes. Aí vai falar que não precisa de sociologia, né? Não, e o cara escreveu num outro contexto tão distante e serve para a gente interpretar fenômenos sociais que estão acontecendo agora, de alguma maneira. E ao mesmo tempo nada disso é tão absurdo, né? Assim, no sentido de surpresa. Isso não é surpresa, né? E engraçado, Marcelo, que essa sua fala me faz lembrar do José Pacheco, aquele pedagogo da Escola da Ponte, né? Que nas palestras, né, que eu já vi pessoalmente, ele comenta o seguinte, que em tempos difíceis se produzem homens fortes. Os homens fortes produzem tempos mais fáceis. Infelizmente, os tempos mais fáceis produzem homens fracos. E aí fica nesse círculo, né, nesse círculo vicioso aí que a sociologia, né, já previa isso só de observar as pessoas, né? Essa percepção cíclica a gente tem, né, em diferentes culturas, de diferentes formas, isso sempre aparece, né? A gente tem povos que têm uma visão de tempo que é sempre cíclica, parece que não sai, né? Isso até o pessoal de história estuda mais, essa questão do tempo, né? E em algumas outras culturas você tem essas sucessões, né? Como se fossem ondas, assim, né? Para melhorar, para piorar, mas a gente tem a percepção de que as coisas vão, né, melhorando, piorando. Essa primeira geração de sociólogos, por exemplo, o pessoal de cara encarou a Primeira Guerra Mundial. Você olha o final da vida do Durkheim, né, do Weber, esse pessoal de cara, e você pega nos textos, você vê eles antevendo isso. Eles já tinham uma percepção de que alguma coisa estava por vir, né? Nossa. E você falou dos sociólogos, isso me faz lembrar também da pesquisa, né? Que existiria um contraste entre a pesquisa da sociologia hoje em relação a esse recorte temático do ensino da sociologia? Eu acho que sempre tem, Rose, um contraste. Eu percebo assim, quando a gente já está dando aula faz um tempo, não sei se acontece isso na área de vocês também. É muito interessante quando começam a chegar os professores mais novos da área. Os professores que estão acabando de sair da faculdade, porque eles trazem muito forte aquela intensidade da juventude pedagógica, né? O cara chegando, o furor pedagógico. O furor pedagógico. Ele chegando e chega com aquilo que está fresco na cabeça dele, né? E muitas vezes, quando você já está um tempinho, já não é a sua geração, né? Eu não sou besta, eu tenho uma abertura para tentar ouvir e aprender alguma coisa nova com aquilo, sem talvez tanto furor, né? Porque as pessoas chegam com a ideia de que as coisas só mudaram no mundo porque elas não estavam lá, né? Não é bem aí, não é bem por aí, né, que funciona. A gente tem que aprender. E eu aprendi muito também com os professores mais velhos, que quando eu cheguei com esse furor pedagógico, o pessoal, peraí, calma. Tá? Você tem uma aula por semana, você não vai conseguir fazer aqui nenhum milagre, mas dá para você fazer boas coisas, né? Então eu percebo isso, muda muito sim. O pessoal que tá ali no contato com a pesquisa mais forte, quem tem esse vínculo
ou quem acabou de sair da faculdade ou quem permaneceu na faculdade, quem permaneceu ali fazendo, né, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, sempre traz muita coisa interessante que a gente tem que rever. Com o tempo a gente vai absorvendo, captando e remodelando de uma maneira que funcione no cotidiano da sala. Mas você acha que assim, que nessa toada a gente consegue trazer alguma coisa da academia, pensando no que tá rolando na sociologia, que a sociologia vai ter trabalho pra caramba agora, sim, né, sim. Pra poder fazer pesquisa, né, a galera vai ter muito campo de pesquisa. Você acha que agora, será que a academia traz pra gente na escola básica, na educação básica, né, pra gente mudar o recorte curricular da sociologia? O que eu vejo é o seguinte, Rodolfo, a gente vai ter que correr atrás da academia para muita coisa, porque a gente está sendo impregnado na vida comum, assim, por tecnologias, usando as mesmas tecnologias que nós estamos usando aqui, por um volume absurdo, né, de contra-informações, né, de coisas que, na verdade, não são verdadeiras em nenhum aspecto, e são produzidas numa escala absurda. Então, eu vejo como a única fonte que eu consigo identificar que passa por um crivo científico, onde você tem debate entre os pares, sabe? Aquela coisa de você falou uma besteira, o cara vai lá, porque a academia, assim, quem já fez pós-graduação sabe. Se você falar uma besteira, o cara vai e pá, né? Fala, você falou besteira, tome. Né? E toma. E isso é ciência, é o movimento básico da ciência. Se a gente não tiver a possibilidade de negar o que está errado, né? Não se faz ciência, né? E a gente tem escola, um volume absurdo. Será que rola, assim, uma subjugação, um menosprezo da sociologia em relação às outras ciências humanas? Pensando, filosofia é difícil caracterizar a filosofia como ciência, etc., mas pensando na escola, né? História, geografia, filosofia, sociologia, você sente que existe uma subjugação, um menosprezo? O que eu sinto, assim, não entre os pares, eu não acho que entre os professores, não, né? O que eu percebo, às vezes, é na estrutura da escola, né? E isso, infelizmente, tem crescido, né? Nos últimos anos, aí, com essas tendências de cortar a sociologia, porque ela foi tratada como algo subversivo, né? Por gente muito idiota, na verdade. Sociólogo, gente, esses caras, viu? Eles ficam querendo espaço, gente. Dureza. E aí, o que acontece? Eu estou percebendo uma tendência nos materiais dessas grandes redes de ensino, de colocar a sociologia de uma maneira complementar, de uma maneira realmente acessória, sabe? Oh, meu Deus do céu. Eu estou percebendo uma tendência tanto de redução da carga, redução do conteúdo, muitas vezes. Nossa, de fato, né? A crítica e a redação vai para o espaço também. Esquece. Então, e o Enem, ele vai numa pegada bem política nisso, com a filosofia, a sociologia, né? Eu lembro a tradição do Enem, né? Eu lembro quando aconteceu aquela polêmica, que estourou a polêmica da BNCC, quando começou a vir pra mídia e a discussão ficou feia, né? Que aí vai suspender sociologia, filosofia e geografia, vai suspender sociologia. Gente, a prova do Enem daquele ano foi filosofia e sociologia de cabo a rabo. De cabo a rabo. Eu tenho a quantidade de alunos que eu tenho que chega depois do Enem e vem me agradecer. É recorrente, graças a Deus. O cara chega, olha, professor, sorte que você falou sobre tal assunto, sobre tais autores, sobre isso, aquilo, porque com isso eu consegui fazer o meu Enem. E é contraditório, né? Porque a BNCC, comentando sobre isso, né? A BNCC, assim, em diversas disciplinas, estou falando não só da sociologia, diversas disciplinas, a questão do desenvolvimento da competência crítica, ela está muito forte, muito relacionada. Então, nas provas de linguagens, por exemplo, você não faz uma prova de linguagem sem um subsídio da sociologia, por exemplo, para poder entender uma porção de textos, inclusive da literatura. Não, e toda a BNCC na parte de humanas está baseada em direitos humanos. Você vai lendo lá as competências, as habilidades do ensino médio, no fundamental, sempre tem a menção à educação para direitos humanos. E quem vai dar esse subsídio, quem vai sustentar isso, você vai encontrar na sociologia.
Sim, sim. A coisa ficou tão bizarra, né, nesses últimos anos, que parece que falar direitos humanos é algo subversivo, né? Exato. Sim, a expressão só de citar, direitos né? humanos, que é uma das coisas que é fundadora da sociedade burguesa lá longe. Se você for buscar a raiz, todo mundo sabe, tá lá, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Faz parte, a gente estuda em história, estuda em sociologia, e isto parece subversivo. Aí me amedronta a sociedade que as pessoas que criticam os direitos humanos têm como um pressuposto na cabeça deles, porque que sociedade é essa? Uma sociedade pré-direitos humanos, né? Eu não tenho vontade nenhuma de ir para uma sociedade dessa, né? Nenhuma, né? Mas infelizmente, e isso novamente, não é uma questão só brasileira não, hein? Não é uma questão exclusiva do Brasil. De maneira alguma. Para quem está acompanhando aí um pouco o contexto, a gente vê isso acontecendo na Itália. Eu tenho um amigo morando na Inglaterra que ele vira e mexe, me lembra disso, fala, ó, o cara daqui é igual o Bocó de lá, tem tudo isso daí, né? Sim. A gente vê como uma tendência mundial mesmo. Gente, é só ver o episódio da invasão do Capitólio, né? Exatamente. Os Estados Unidos, o berço da liberdade, da democracia, né? Os ideais iluministas todos influenciando, que construíram esta nação. Olha lá o que aconteceu, né? Eles têm o white power, né? Ridículo. De onde saiu aquelas coisas, né? Bizarras. E cênica, né? Uma coisa cênica, um cara com chapéu de búfalo. Né? É uma coisa bizarra demais, né? É uma coisa cênica e cínica, né? Diga-se de passagem. Porque... Perfeito. Cínica. Porque quando você começa a aplicar exatamente, você começa a aplicar o que realmente seria a falta dos direitos humanos, são os primeiros a gritarem sobre a questão da falta de liberdade. Então, assim, a falta de liberdade é só para o outro. E o cara tá utilizando de um direito humano, exaltando a liberdade, de novo, um direito humano, mas pedindo para cortar esse direito humano. É a contradição total, né? E assim, já que a gente entrou nisso, o que você acredita que, de repente, de uma falta de criticidade, consciência, de reflexão, que a matéria, né, sociologia, é ainda considerada como matéria de esquerda, ou é por causa do nome sociologia, com socialismo? Então, essa confusão, ela tá na gênese da sociologia, porque as palavras têm o mesmo radical, é só isso. Então, social, né, sociologia, social, socialismo. Os primeiros sociólogos, quando a gente pega o Comte, por exemplo, não era socialista, o Durkheim não era socialista, o Weber não era socialista, né? A gente tem um sociólogo bem tradicional aí, que na verdade nem se apresentava como sociólogo e nem usava o termo sociologia, que é o Marx, né? Então a gente percebe que toda essa carga que se coloca na sociologia é uma carga para tentar identificar automaticamente, né, a sociologia com o marxismo, né? Existe esse esforço para reduzir a sociologia marxista, e pior, né, reduzir a sociologia marxista, que é fascinante. Eu não me vejo hoje em dia como um sociólogo marxista, mas ela é fascinante. Eu tive a oportunidade de estudar com sociólogos marxistas maravilhosos, assim, gente produzindo conhecimento de alta qualidade, né, no mundo, não é nem no Brasil, no mundo. Reduzir a sociologia marxista ao que foi a União Soviética, né, que na verdade toma bordoada da tradição marxista desde que a União Soviética existia, né? Porque, novamente, assim, é uma tendência reducionista. Você pega a sociologia, ela é sinônimo do marxismo. O marxismo é sinônimo da União Soviética. E a União Soviética seria sinônimo de stalinismo, né? Então, automaticamente, todo sociólogo é stalinista. Nossa senhora! É isso que você chega nessa história. E Marcelo, mas aí a gente, enquanto galera, né, de professores de humanos, a gente precisa fazer assim, uma meia-culpa, né, por incompetência de não ter voz, de não falar, de contribuir para esse silêncio, de deixar que essas bizarrices sejam tão divulgadas. Sim. Porque, até que nem você falou da sociologia aí, quantos sociólogos na década de 30, pega assim, o Gramsci,
também assim, não era totalmente sociólogo, mas ele vai criticar justamente o autoritarismo da União Soviética na sociologia da educação, o Bourdieu, Althusser, todos esses caras são sociólogos e se enveredaram para antropologia. A Adorno, gente, a escola de Frankfurt, estudos de cultura, todos vão fazer críticas também ao stalinismo, né? Mas não, a galera prefere, aqui na América Latina, deixar o regime que existiu imaculado. Sim. Né? Criou-se uma figura imaculada e a galera reproduz isso defendendo, e a gente também precisa começar a olhar para os textos que a gente está passando para esses alunos, para os nossos alunos, parar com esse medo de fazer essa sociologia mais crítica também do autoritarismo que aconteceu na vulgo esquerda. Está se diluindo pouco a pouco. Então, eu acho interessante, Rodolfo, porque eu tenho a impressão que nós somos aqui, acho que mais ou menos da mesma geração. Eu acho que para nossa geração, isso era quase tão, para muitos, não digo todos, mas para muitos da nossa geração, a gente viveu o fim da União Soviética. Sim, a gente viu. Então, quando eu falo para os meus alunos que eu pude ver o muro de Berlim cair, eles se alguém virasse e falasse, não, a União Soviética que era uma maravilha, você ia falar, cara, você tá louco? Entendeu? Era nítido para nossa geração que aquilo tinha dado errado. Sim. Né? Então, a gente viveu, acho que nos anos 90, ali, quem se formou nos anos 90, uma busca por um outro caminho de esquerda. Então, tinha outras propostas, né, circulando dentro da esquerda, e o nítido, acho que para qualquer pessoa, é que aquilo que foi a União Soviética tinha fracassado, por N razões, e isso era um motivo de reflexão. Né? A gente joga tudo no lixo, ou a gente pensa no que deu certo, deu errado, faz um balanço, assim vai. Aí, o caminho que a coisa seguiu era bastante distinta. Aqui no ABC, quando eu era estudante, ainda tinha a sombra, por exemplo, do movimento punk. Então, aqui havia uma discussão muito mais próxima de um socialismo libertário, de uma proposta anarquista. Isso era forte, aqui no ABC era muito forte. Ainda existe, não com a mesma força, não com a mesma intensidade, ainda existe, mas é interessante como esse repertório cultural, as pessoas das grandes bolhas não conseguem lidar. Elas não conseguem, elas não faz parte. Nossa, o quê? Socialismo libertário? Não existe isso. Liberdade é o oposto do socialismo. Nossa, então vamos lá, vamos procurar os autores. E aí, quando você começa a pesquisar, você começa a desmistificar essas coisas. Né? A galera tem a visão daquele anarquismo destrutivo, combativo do século XIX. Né? A palavra anarquia ela é associada automaticamente com desordem. Né? Mas o interessante é que, no meio dessas bolhas loucas que existem aí, a palavra anarquia agora foi subvertida com a coisa que, para mim, é a mais bizarra do mundo, né? Que é uma geração que se apresenta como anarcocapitalista. Né? Ai, gente, isso para mim é totalmente incoerente, não faz sentido. Não faz sentido os famosos ANCAPs, né? Os Faria Limers. Então, na verdade, o que a gente tem aí é um liberalismo descarado, assim, e a pior forma de liberalismo. Nossa, seria... Não é nem um liberalismo moral, não é nem um liberalismo o extremo político, neoliberalismo. É um liberalismo econômico xoxo ali, aquela coisa do indivíduo que se acha autossuficiente, mas na hora que o bicho aperta, ele vai atrás do Estado. Isso Aí cadê o governo para poder... Cadê o governo para fazer... É nítido, né? Então, essas contradições fazem parte do campo da sociologia. Por isso, né, quando a gente fala, mas o sociólogo, ele necessariamente é de esquerda, não. Se você for na USP e for procurar, a gente tem sociólogos de todas as linhagens aí, inclusive alguns que tiveram trajetória política. Assim, como é que você caracteriza pra gente, ou sei lá, simplesmente fala pra gente, como que né, o veio profissional da sociologia? Como que você vê como seria, ou quem é o profissional de sociologia para tentar pensar, né? Como eu vou aplicar sociologia nas profissões? Como eu vou aplicar sociologia na sociedade? Olha, a sociologia ela é uma ciência de base, né, para ciências humanas. A gente tem um monte de ciências sociais aplicadas que o pessoal não se toca, que na verdade usam conhecimento sociológico o tempo inteiro. Então, o cara vai fazer administração, ele vai o tempo inteiro ter que estudar sociologia.
O cara vai trabalhar com marketing, eu sempre falo isso para os meus alunos, é um dos setores que mais precisa da gente, do nosso trabalho, é o pessoal do marketing, porque você precisa direcionar público-alvo, produto certo, isso, aquilo, você precisa de estudos sociais o tempo inteiro. Então, a sociologia, ela vai aparecer em todas as ciências humanas, só que de uma forma mais aplicada, que às vezes a pessoa não percebe que está lidando com a sociologia. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o curso de administração de empresas sem conhecimento sociológico. Quando o chefe chega ali com aquela coisa, temos que vestir a camisa da empresa e blá, 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 nessa hora a sociedade é útil, nessa hora o processo social é útil, ele está lá, né? Só que ele está sendo direcionado para a produção. O que para a empresa é super válido, eu não estou nem discutindo isso, né? O que eu acho uma hipocrisia... Sociologia não é só de esquerda. Sociologia tem um viés você vai liberal. ter em vários campos. O que me irrita é quando isso aparece e na hora que é para a gente falar de direitos, né, aí é cada um por si. Aí é o individualismo, aí você se vira, aí tudo que é social não presta, né? Essa que é a discussão que aparece. Tudo que é social é automaticamente tratado como sinônimo de estatal, por exemplo, e não é, né? Quantas sociedades viveram trocentos milênios na história da humanidade sem criar uma coisa que a gente consegue identificar como Estado? Trocentas, se a gente pega aí no mundo, né? Quem tem um pouquinho de conhecimento sabe que o Estado representativo, como a gente tem hoje, é um fenômeno muito recente, muito recente. A gente tem outras formas de Estado, em outros momentos, né, cidade-estado, e tem várias coisas assim. Mas, de qualquer jeito, o fenômeno estatal é muito recente. Isso o sociólogo vai falar. E é por isso que ele incomoda também. Porque quando vem ali aquela turma com um grande chavão, né, assim, esses chavões que você pega, eu sou o indivíduo absoluto, eu me basto no mundo, self-made man, sabe aquela coisa... né? Eu sou capaz, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, toda essa coisa meritocrática, tudo isso. Quando começa com essa lenga-lenga, o sociólogo vai lá e vai falar, então, cara, isso daí é uma maneira de ver o mundo que corresponde a uma sociedade específica, que é justamente a sociedade que tornou a sociologia necessária. Essa sociedade que veio depois da Revolução Industrial para cá. E é interessante você comentar isso, né? Porque, infelizmente, a sociedade brasileira ainda é cheia de querer inventar, de copiar alguns modelos. E aí, quando a gente pensa no modelo americano, o que a gente tem, né? Antes da university, a gente tem o college, e o college é nada mais que os estudos até das liberal arts, em que nós temos ali filosofia, teatro, sociologia, antes do cara entrar na university para poder ser o advogado, o professor. Nós temos aí justamente essa base colocada. Você não tem um médico que não vá para a medicina sem estudar essa parte filosófica e social. Então, assim, é incrível como o pessoal chegou a querer tirar isso das escolas, houve essa discussão, né, e ao mesmo tempo quer copiar o mesmo modelo em que é baseado nisso, né? E aí eu acho, Rosi, que a gente está até num momento mais delicado, porque quando a gente vê, beleza, durante a época da ditadura, nós tínhamos o SPB, tinha Moral e Cívica, nem curso de História e Geografia existia, eram estudos sociais, eram pouquíssimos cursos de História e Geografia, mas ainda na ditadura militar a universidade tinha essas cadeiras, havia Sociologia na ditadura, e hoje quando você para e vê que o Ministério da Educação, que os órgãos superiores de educação cortam investimentos em pesquisa, em iniciação científica, em ciências humanas, em sociologia, primeiro que é triste, sim, mas a não compreensão disso, né? E segundo que é muito, com perdão da palavra, é muito cretino, é realmente não querer dar essa oportunidade que o Marcelo está falando. É uma sociedade que precisa de sociologia, é para acabar mesmo. Sim. É horrível. Precisa de cursos básicos, né? Eu estou falando, isso vai aparecer para o cara que vai fazer administração, para o cara que vai fazer economia, para o cara que vai fazer qualquer curso de humanos. Tem várias coisas que são ali trabalhadas na base pela sociologia. E aí, quando a gente pensa nisso, isso é um projeto, né? Desmontar a sociologia é um projeto,
né? E quando a gente percebe esse projeto em curso, é muito triste. Você coloca lá na frente um país que não tenha essa criticidade. Aí a gente volta para aquilo que você estava falando, Rodolfo, da questão da USPB, né? O que era a tal de educação moral e cívica, né? Era educação moralista, né? E uma visão de cidadania submissa, né? O que é o civismo que está contido ali é a obediência, né? E isso incomoda, talvez, da sociologia, porque como a gente está falando de ciência, como a gente está falando de crítica, vai ser muito difícil você convencer alguém a simplesmente obedecer, né, um discurso autoritário, né? Não é essa a função do sociólogo. Eu não estou lá para ensinar todos os hinos, para colocar a molecada fazendo ordem unida, tentando criar um modelo de escola. Isso me assusta muito. Um modelo de escola coloca a ideia de que é isso que está faltando. Eu quero falar o seguinte, quem está falando isso, gente, pelo amor de Deus, eu me lembro muito bem desse período que a gente estava lá cantando junto, né? Japonês tem 4 filhos. A gente não respeitava nada. Ouviram de Piranga, Barra Funda. Pedro escorregou e bateu a bunda. Então, aí, assim, eu já trabalhei em um colégio que, assim, nós obrigávamos as crianças a levantar. Assim, eu tô falando obrigava, mas porque eles não queriam, tá? E, assim, então eu já te obrigava a criança a levantar quando a gente entrava na sala de aula. Tinha que cantar hino não sei quantas vezes por semana. Os meninos, assim, era um sacrifício. Eu tô falando agora, tô falando há 10 anos, tá? Era um sacrifício fazer isso. Então os meninos próprios diziam pra mim, professor, é perda de tempo, eu queria estar na sala de aula aprendendo. Eu ouvia isso. Então, assim, para eles era perda de tempo pedagógica. E depois que passa o tempo, parece que o passado fica muito melhor, né? Todas essas coisas aparecem. E aí o pessoal volta a dizer coisas do tipo, não, porque antigamente era muito melhor. Meu filho, eu vi você fazendo isso do meu lado da fila da escola. Mas é uma hipocrisia gigante, né? Existe uma nostalgia seletiva, né? As pessoas têm uma nostalgia seletiva. As pessoas sentem falta de alguma coisa da sua infância, e o que é normal, porque era mó legal ser criança, né? E elas associam isso, depois que ela apaga tudo isso da memória, apaga toda a parte chata e tudo fica você bom. Cria a fantasia de que você era o adolescente lindo, que respeitava professores e nada. Você tava, né? Olha, isso que era bom. Bobagem. É batata. Para mim, assim, na minha experiência pessoal, as pessoas que eu ainda tenho contato e as pessoas que eram aquelas mais indisciplinadas em várias coisas da vida, nos seus comportamentos, tudo isso, hoje em dia são as mais, né, caxias ali. Isso a filosofia, se vocês forem fazer uma atividade aí com o pessoal de filosofia, a filosofia trabalha bem essa questão de como a submissão e o autoritarismo estão ali, né? O discurso da servidão voluntária, esse é um clássico, da poesia. Exatamente. E aí eu vou perguntar isso pra você, né? Assim, a gente sabe que aquele coleguinha que copiava, que colava, que não estudava direito, né? Infelizmente, né? São essas pessoas que hoje ficam querendo levantar um monte de discussões que a gente aprendeu na escola, na verdade, só que ele não aprendeu. Bom, mesmo sabendo disso, eu vou perguntar, né? Qual é a consequência da ausência da sociologia para a sociedade de um modo geral? Eu não falo nem... Aqui eu não vou falar nem só da sociologia. Eu acho que o que me assusta é a questão da deslegitimação do pensamento crítico. Da pessoa poder falar por quê. Né? Eu acho que isso aparece até mais em filosofia do que em sociologia, se eu for pensar na disciplina em si. Mas é lógico, nós somos herdeiros, por mais que eu concorde com o Rodolfo, a filosofia não é uma ciência, não dá para reduzir a filosofia à noção de ciência, ela tem toda uma tradição que é muito mais ampla, né? Opa. Mas ela está na base de qualquer ciência, existe uma filosofia da ciência, e a crítica é a base de qualquer ciência. A gente tem uma discussão, aí sim ela entra no campo sociológico também, que é aquela distinção de uma razão instrumental e de uma razão crítica, né? Muitas vezes, o que a sociedade, o status quo, como quiser chamar, né, o capitalismo, tudo isso, o que ela espera das pessoas, muitas vezes é apenas
um conhecimento prático, um conhecimento imediato, um conhecimento utilitário, um conhecimento aplicado ali em alguma coisa muito objetiva. O problema é que essa sociedade é fadada a se desfazer, né? Se ela apenas se reproduz de uma maneira crítica, ela vai entrando num modo que não tem espaço para criatividade, não tem espaço para nada que realmente seja pertinente ao ser humano, poxa. Eu não estou aqui apenas para ficar produzindo coisas de maneira repetitiva. E isso pega em todas as profissões. Quando eu falo que me assusta a questão desse tipo de aula que a gente está colocando como uma coisa que você pode simplesmente jogar vídeo para milhares de pessoas ao mesmo tempo, sem ter o papel do professor ali, não tem espaço para crítica ali. Vocês estão entendendo? A gente vai caindo num caminho apenas reprodutivo. E esse caminho apenas reprodutivo, a longo prazo, ele é um caminho assustador. Eu sinto muita falta da psicologia na escola também. Verdade. Eu acho que para a adolescência, a psicologia era uma coisa maravilhosa. Mas as pessoas morrem de medo do quê? Morrem de medo de falar sobre educação sexual, morrem de medo de falar de vários assuntos que aparecem na biologia, aparecem na psicologia, de outras maneiras aparecem na sociologia, quando a gente fala de identidades, né? Uhum. A gente tem identidades de gênero, a gente tem várias formas de lidar com isso na história da humanidade. Não é uma coisa tão simples. Na sociologia é assim que se discute, mas as pessoas se incomodam porque é aquele choque com o senso comum, né? E o senso comum, nessa forma mais básica, mais tosca, mais limitada, ele não leva a humanidade muito longe, né? Essa que é a questão. Ele não leva a humanidade muito longe. E o que é sociologia para o Marcelo? Na minha vida, foi algo que abriu muitas portas. Assim, abriu portas na minha cabeça, primeiro, né? Que permitiu entender várias coisas. Quando eu me mudei para o ABC, foi um choque de realidade, né? Um choque de outra realidade. Eu saí de uma condição num bairro de classe média alta em São Paulo, né? Vim para uma região operária, fui para uma escola pública, né? E tudo isso eu senti na minha vida sem ter como explicar. Eu sentia, mas eu não tinha uma explicação para isso. Talvez por isso, quando eu estava lá na adolescência, quando eu tive aula de sociologia, então aquilo abriu uma porta para mim. As coisas que eu percebi, as diferenças no padrão de vida que eu tinha, que as outras pessoas tinham, a coisa de você passar a fazer as suas atividades na Biblioteca Pública de Santo André, eu lembro de descer para fazer ali atividade. Aquilo era um choque de realidade para mim. Eu ter vários colegas que estavam indo fazer Senai, né? No 8º ano, Senai, porque para eles a referência era essa, a referência familiar era essa. E eu olhava para aquilo com estranhamento gigante. Eu vinha de uma família de veterinários, não tinha nada a ver com aquilo, era uma outra cultura, né? Então, a sociologia, ela abriu trocentos horizontes para mim, para conseguir me entender melhor e me situar nisso tudo, né? Porque eu amo esse lugar que é o ABC hoje, porque eu comecei a entender muita coisa com isso, né? Abriu vários horizontes para mim. A sociologia faz parte disso, para mim, né? Para mim. Então, ela me ajudou a entender a sociedade na qual eu estava inserido e ajudou a minha percepção de quem eu era socialmente e quem eu queria ser, né? É isso. Mais do que aplicação pura, não tem como. Não, e pior que ele trouxe aqui várias lembranças, né? Que eu também, pra quem não sabe, eu também moro no ABC, ele me fala dos punks do ABC, ele me fala o que não é individual. É isso que a gente tá provando. Não é individual. Programa gostoso, gente. A gente fica com raiva, fica com saudosismo, fica com carinho. A gente sente várias emoções aqui que eu estou emocionada de verdade. E podemos pedir aí nesse final, né, pessoal? Depois de tudo isso, abra o coraçãozinho pra sociologia. Ela é útil. Estudem, minha gente, né, e considerem que todo conhecimento é válido, toda forma de conhecimento é extremamente válida, né? Não tem como vocês perderem com isso, tá certo? Muito obrigada, Marcelo, por sua participação aqui conosco. Obrigadão, Marcelo. Eu que agradeço. Precisando, estamos aí. Muito, muito obrigado. Foi fenomenal. Muito obrigado.
Muito obrigada. E vocês, por favor, gente, continuam seguindo a gente no nosso canal no YouTube, o youtube.com/c/projeto R3D2, e que a gente continua com discussões com o repertório e uma vez por mês trazendo convidados aí para poder ampliar o nosso repertório também, né, Rô? Isso aí. E os podcasts ainda, nós teremos continuidade. Fiquem aí ligado no Spotify ou em qualquer outro canal, porque eu já me perdi onde mais que o R3D2Cast está disponível, mas continue ouvindo e acompanhando as nossas atualizações. E quando for chegar lá no YouTube, no nosso canal, né, Rosi? Aperte o sininho, se inscreva também e acompanhe a gente. Tá bom, gente? Um mega beijo para todo mundo. Muito obrigado, Marcelo, e até uma próxima. Tchau, tchau. Até, gente. Beijo!